Bom, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar um pouco para os colegas médicos que me acompanham aqui sobre algumas coisas que faz o paciente com obesidade desistir do tratamento. São vários os motivos, mas existe um que se repete e que tem a ver com a forma como a gente atende esse paciente. A entrevista motivacional define como reflexo de consertar o paciente, esse reflexo que a gente tem às vezes, por isso que é chamado reflexo, porque é quase automático, esse impulso que a gente tem de apontar o erro do paciente ou de corrigir diretamente o paciente. Isso é muito comum numa consulta de obesidade. Por exemplo, imagine que você atende uma pessoa, essa pessoa lhe procurou porque ela está buscando um tratamento para perder peso, e aí você começa a conversar com esse paciente e começa a perguntar a ele como é que está a alimentação. Uma pergunta bem comum de se fazer numa consulta de obesidade. E esse paciente começa a lhe dizer: olha, doutora, minha alimentação é muito difícil, é muito desregrada. De manhã eu como, exemplo, 2 sanduíches com refrigerante ou com suco de laranja. No almoço eu costumo lanchar, não paro para almoçar. E o que isso gera na gente que está do outro lado ouvindo é um reflexo quase que imediato de consertar. E muitas vezes a gente faz isso, a gente já interrompe o paciente e diz: olha, mas está errado, esse café da manhã tem que melhorar, você tem que colocar mais frutas, tem que diminuir as calorias, tem que diminuir o carboidrato. E você começa a apontar diretamente o erro do paciente. Isso é o reflexo de consertar o paciente, ou o reflexo de corrigir o paciente. E na grande maioria das vezes, esse reflexo, por mais que a gente, quando faz, acredita que está ajudando o paciente, está mostrando para ele o caminho correto de seguir o tratamento, na maioria das vezes isso não funciona. Porque pode gerar, no lugar de adesão, mais resistência no paciente, porque ele fica na defensiva, porque é como se o paciente se sentisse atacado o tempo todo. Ele está sendo corrigido o tempo inteiro. E isso evoca a resistência e muitas vezes até quebra o vínculo de profissional-paciente, médico-paciente, que precisa acontecer para que o tratamento tenha resultado. Então hoje, depois, e há muito tempo eu fazia isso nas minhas consultas, eu tinha o reflexo de consertar assim exacerbado, eu corrigia muito os meus pacientes, eu dava aula para os meus pacientes de como emagrecer, como devia ser a alimentação, como devia fazer o exercício, e o resultado disso tudo foi uma frustração, porque os pacientes não conseguiam aderir ao tratamento, aquele jeito que eu estava fazendo não surtia efeito. E, por outro lado, além de tudo, eu ainda saía muito esgotada das consultas, muito cansada, falava muito, me entregava demais e não recebia a devolutiva de adesão, de engajamento do paciente de volta. Quando eu entendi que o problema é porque eu estava consertando, eu estava caindo nessa armadilha do reflexo de consertar. E passei a ter uma conversa muito mais leve, muito mais fluida com o paciente, sem consertar, mas tentando entender por que ele fazia aquelas escolhas e negociando pequenas mudanças, como a gente poderia começar a fazer diferente. E aí tem várias estratégias para isso, da entrevista motivacional, da própria do coaching, estabelecer pequenas metas. Eu comecei a ver o meu paciente muito mais engajado, com muito mais vontade, mais motivado, com mais adesão ao tratamento. E foi bom para ele, melhor ainda para mim, que me desgastava muito menos e otimizava muito mais o tempo da minha consulta e ainda vi os meus pacientes obtendo muito mais resultado. Isso é muito gratificante para a gente.